Oi, me chamo Bárbara e este é o Devocional com o Soberano. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias. A palavra do Senhor diz assim, no capítulo 5, do versículo 1 em diante. Percorram as ruas de Jerusalém, olhem e observem. Procurem em suas praças para ver se podem encontrar alguém que haja com honestidade e que busque a verdade. Então eu perdoarei a cidade. Embora digam, juro pelo nome do Senhor, ainda assim estão jurando falsamente. Senhor, não é fidelidade que os teus olhos procuram? Tu os feriste, mas eles nada sentiram. Tu os deixaste esgotados, mas eles recusaram a correção. Endureceram o rosto, mais que a rocha, e recusaram arrepender-se. Pensei, eles são apenas pobres e ignorantes, não conhecem o caminho do Senhor, as exigências do seu Deus. Irei aos nobres e falarei com eles, pois sem dúvida eles conhecem o caminho do Senhor, as exigências do seu Deus. Mas todos eles também quebraram o jugo e romperam as amarras. Por isso, um leão da floresta os atacará, um lobo da estepe os arrasará, um leopardo ficará à espreita nos arredores das suas cidades, para despedaçar qualquer pessoa que delas sair. Porque a rebeldia deles é grande e muitos são os seus desvios. Por que deveria eu o perdoar? Seus filhos me abandonaram e juraram por aqueles que não são deuses. Embora eu tenha suprido as suas necessidades, eles cometeram adultério e frequentaram as casas de prostituição. Eles são garanhões, bem alimentados e excitados, cada um relinchando para a mulher do próximo. Não devo eu castigá-los por isso? Pergunta o Senhor. Não devo eu vingar-me de uma nação como esta? Vão por entre as suas vinhas e destruam-nas, mas não acabem totalmente com elas. Cortem os seus ramos, pois eles não pertencem ao Senhor, porque a comunidade de Israel e a comunidade de Judá têm me traído, declara o Senhor. Mentiram acerca do Senhor, dizendo, ele não vai fazer nada. Nenhum mal nos acontecerá, jamais veremos espada ou fome. Os profetas não passam de vento, e a palavra não está neles. Por isso aconteça com eles o que dizem. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos. Porque falaram essas palavras, farei com que as minhas palavras em sua boca sejam fogo, e este povo seja a lenha que o fogo consome. Ó comunidade de Israel, declara o Senhor, estou trazendo de longe uma nação para atacá-la. Uma nação muito antiga e invencível. Uma nação cuja língua você não conhece e cuja fala você não entende. Sua aljava é como um túmulo aberto. Toda ela é composta de guerreiros. Devorarão as suas colheitas e os seus alimentos, devorarão os seus filhos e as suas filhas, devorarão as suas ovelhas e os seus bois, devorarão as suas videiras e as suas figueiras, destruirão ao fio da espada as cidades fortificadas, nas quais vocês confiam. Contudo, mesmo naqueles dias, não os destruirei completamente, declara o Senhor. E quando perguntarem, por que o Senhor, o nosso Deus, fez isso conosco? Você lhes dirá, assim como vocês me abandonaram e serviram deuses estrangeiros em sua própria terra, também agora vocês servirão estrangeiros numa terra que não é de vocês. Anunciem isto à comunidade de Jacó e proclamem-no em Judá. Ouçam isto, vocês, povo tolo e insensato, que tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Acaso vocês não me temem? Pergunta o Senhor. Não tremem diante da minha presença? Porque fui eu que fiz da areia um limite para o mar, um decreto eterno, que ele não pode ultrapassar. As ondas podem quebrar, mas não podem prevalecer. Podem bramir, mas não podem ultrapassá-lo. Mas este povo tem coração obstinado e rebelde. Eles se afastaram e foram embora. Não dizem no seu íntimo, temamos o Senhor, o nosso Deus, aquele que dá as chuvas do outono e da primavera no tempo certo, e nos assegura as semanas certas da colheita. Porém, os pecados de vocês têm afastado essas coisas. As faltas de vocês os têm privado desses bens. Há ímpios no meio do meu povo, homens que ficam à espreita como num esconderijo de caçadores de pássaros. Preparam armadilhas para capturar gente. Suas casas estão cheias de engano, como gaiolas cheias de pássaros. E assim, eles se tornaram poderosos e ricos. Estão gordos e bem alimentados. Não há limites para suas obras más. Não se empenham pela causa do órfão, nem defendem os direitos do pobre. Não devo eu castigá-los? Pergunta o Senhor. Não devo eu vingar-me de uma nação como esta? Uma coisa espantosa e horrível acontece nesta terra. Os profetas profetizam mentiras, os sacerdotes governam por sua própria autoridade, e o meu povo gosta dessas coisas. Mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? Percorram as igrejas abertas em meu nome. Olhem e observem. Procurem para ver se podem encontrar alguém que haja com honestidade e que busque a verdade. Então eu perdoarei a nação.
Embora digam juro pelo nome do Senhor, ainda assim estão jurando falsamente. Acaso não é fidelidade que os meus olhos procuram? Tu os feriste, mas o povo brasileiro nada sentiu. Tu os tem deixado esgotados, mas eles recusam a correção. Endurecem o rosto mais que a rocha e recusam arrepender-se. Pensei, eles são apenas pobres e ignorantes, não conhecem o caminho do Senhor seu Deus. Fui aos nobres e falei com eles, às autoridades da nação, e falei com elas. Também fui aos líderes religiosos e falei com eles, pois achei que, sem dúvidas, eles conheceriam o caminho do Senhor, as exigências do seu Deus. Mas todos eles também quebraram o jugo e romperam as amarras. Por isso, um leão da floresta os atacará, animais selvagens. Um lobo da estepe os arrasará, demônios. Um leopardo ficará à espreita nos arredores das suas cidades para despedaçar qualquer pessoa que delas sair. Porque a rebeldia de vocês é grande e muitos são os seus desvios. Por que deveria eu os perdoar, Brasil? Seus filhos me abandonaram e juram por aqueles que não são deuses. Embora eu esteja suprindo as suas necessidades, eles estão cometendo adultério e frequentam casas de prostituição. Eles são garanhões bem alimentados e excitados, cada um relinchando para a mulher do próximo. Não devo eu castigá-los por isso? Pergunta o Senhor, nação brasileira. Não devo eu vingar-me de uma nação como esta? Vão às suas plantações e vinhas, entrem nelas e destruam-nas, mas não acabem totalmente com elas. Cortem os seus ramos, pois eles não pertencem ao Senhor. Porque a nação brasileira e o Rio de Janeiro têm me traído, declara o Senhor. Mentem acerca do Senhor, dizendo, ele não vai fazer nada, nenhum mal nos acontecerá, jamais veremos espada ou fome. Os profetas do Brasil não passam de vento, e a palavra não está neles. Por isso, aconteça com eles o que dizem. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos. Porque falaram estas palavras, farei com que as minhas palavras em sua boca sejam fogo, e este povo, o povo brasileiro, seja a lenha que o fogo consome. Ó nação brasileira, declara o Senhor, estou trazendo de longe uma nação para atacá-la, uma nação muito antiga e invencível, uma nação cuja língua você não conhece e cuja fala você não entende. Sua aljava é como um túmulo aberto, toda ela é composta de guerreiros, devorarão as suas colheitas e os seus alimentos, os seus filhos e filhas, nação brasileira. Suas ovelhas, bois e suas videiras e figueiras destruirão ao fio da espada as cidades fortificadas, ou seja, tudo aquilo em que vocês confiam, nação brasileira. Contudo, mesmo naqueles dias, não os destruirei completamente, declara o Senhor. E quando perguntarem por que o Senhor, o nosso Deus, fez isso conosco, saibam, assim como vocês me abandonaram e serviram deuses estrangeiros em sua própria terra, também agora vocês servirão estrangeiros numa terra que não é de vocês. Anuncie-se isso à nação brasileira e seja proclamado também no Rio de Janeiro. Ouçam isto, vocês, povo tolo e insensato, que tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Acaso vocês não me temem? Pergunta o Senhor. Não tremem diante da minha presença? Porque fui eu que fiz da areia um limite para o mar, um decreto eterno que ele não pode ultrapassar. As ondas podem quebrar, mas não podem prevalecer. Podem bramir, mas não podem ultrapassá-lo. Mas este povo, o povo brasileiro, tem o coração obstinado e rebelde. Se afastaram de mim e foram embora. Não dizem no seu íntimo, não cogitam. Temamos o Senhor, o nosso Deus, aquele que dá as chuvas do outono e da primavera, no tempo certo, e nos assegura as semanas certas da colheita. Porém, os pecados de vocês, nação brasileira, têm afastado essas coisas. As faltas de vocês os privará desses bens. Há ímpios no meio do meu povo, da minha igreja, homens que ficam à espreita como num esconderijo de caçadores de pássaros, preparam armadilhas para capturar gente. Suas igrejas estão cheias de engano, como gaiolas cheias de pássaros, e assim eles se tornaram poderosos e ricos, estão gordos e bem alimentados. Não há limites para suas obras más, não se empenham pela causa do órfão, nem defendem os direitos dos pobres. Não devo eu castigá-los? Pergunta o Senhor. Não devo eu vingar-me de uma nação como essa? Uma coisa espantosa e horrível acontece nesta terra, no Brasil. Os profetas profetizam mentiras, os sacerdotes governam por sua própria autoridade. E o meu povo, o povo brasileiro, gosta dessas coisas. Mas o que vocês farão, nação brasileira, quando tudo isso chegar ao fim? Agora, capítulo 6, do versículo 1 em diante. Fuja para um lugar seguro, povo de Benjamim. Fuja de Jerusalém. Toquem a trombeta em Tocoa. Ponham um sinal em Bet-Aquerem.
porque já se vê a desgraça que vem do norte, uma terrível destruição. Destruirei a cidade de Sião. Você é como uma bela pastagem, para onde os pastores vêm com os seus rebanhos, armam as suas tendas ao redor dela e apacentam cada um no seu lugar. Preparem-se para enfrentá-la na batalha. Vamos, ataquemos ao meio-dia. Ai de nós, o dia declina e as sombras da tarde já se estendem. Vamos, ataquemos de noite, destruamos as suas fortalezas. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Derrubem as árvores e construam rampas de cerco contra Jerusalém. Ó cidade da falsidade! Ela está cheia de opressão. Assim como um poço produz água, também ela produz sua maldade, violência, destruição. É o que se ouve dentro dela. Doenças e feridas estão sempre diante de mim. Ouça minha advertência, ó Jerusalém. Do contrário, eu me afastarei inteiramente de você e farei de você uma desolação, uma terra desabitada. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Rebusque-se o remanescente de Israel, tão completamente como se faz com uma videira, como faz quem colhe uvas. E você, repasse os ramos cacho por cacho. A quem posso eu falar ou advertir? Quem me escutará? Os ouvidos deles são obstinados e eles não podem ouvir. A palavra do Senhor é para eles desprezível. Não encontram nela motivo de prazer, mas a ira do Senhor dentro de mim transborda. Já não posso retê-la. Derrama-a sobre as crianças na rua e sobre os jovens reunidos em grupos, pois eles também serão pegos com os maridos e as mulheres, os velhos e os de idade bem avançada. As casas deles serão entregues a outros, com os seus campos e as suas mulheres. Quando eu estender a minha mão contra os que vivem nesta terra, declara o Senhor. Desde o menor até o maior, todos são gananciosos, profetas e sacerdotes igualmente. Todos praticam o engano. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Ficarão eles envergonhados da sua conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha alguma, nem mesmo sabem corar. Portanto, cairão entre os que caem, serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. Assim diz o Senhor, ponham-se nas encruzilhadas e olhem. Perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho. Sigam-no e acharão descanso. Mas vocês disseram, não seguiremos. Coloquei sentinelas entre vocês e disse, prestem atenção ao som da trombeta. Mas vocês disseram, não daremos atenção. Vejam, ó nações, observe, ó assembleia, o que acontecerá a eles. Ouça, ó terra, trarei desgraça sobre este povo, o fruto das suas maquinações, porque não deram atenção às minhas palavras e rejeitaram a minha lei. De que me serve o incenso trazido de Sebá? Ou o cálamo aromático de uma terra distante? Os seus holocaustos não são aceitáveis, nem me agradam as suas ofertas. Assim diz o Senhor. Estou colocando obstáculos diante deste povo. Pais e filhos tropeçarão neles. Vizinhos e amigos perecerão. Assim diz o Senhor. Veja, um exército vem do norte. Uma grande nação está sendo mobilizada destes confins da terra. Eles empunham o arco e a lança, são cruéis e não têm misericórdia. E o barulho que fazem é como o bramido do mar. Vem montando seus cavalos em formação de batalha para atacá-la, ó cidade de Sião. Ouvimos os relatos sobre eles e as nossas mãos amoleceram. A angústia tomou conta de nós, dores como as da mulher que está dando à luz. Não saiam aos campos, nem andem pelas estradas, pois o inimigo traz a espada e há terror por todos os lados. Ó minha filha, meu povo, ponha vestes de lamento e revolva-se em cinza. Lamente-se com choro amargurado, como quem chora por um filho único, pois subitamente o destruidor virá sobre nós. Eu o designei para examinador de metais, provador do meu povo, para que você examine e ponha à prova a conduta deles. Todos eles são rebeldes, obstinados e propagadores de calúnias. Estão endurecidos como o bronze e o ferro. Todos eles são corruptos. O fole sopra com força para separar o chumbo com o fogo, mas o refino prossegue em vão. Os ímpios não são expurgados. São chamados prata rejeitada, porque o Senhor os rejeitou. Toquem a trombeta no Brasil. Ponham sinal, porque já se vê a desgraça que vem do norte. Uma terrível destruição. Destruirei a cidade do Rio de Janeiro. Você é como uma bela pastagem, para onde os pastores vêm com seus rebanhos, armam suas tendas ao redor dela e apacentam, cada um em seu lugar. Será atacada ao meio-dia. Ai de nós, o dia declina, e as sombras da tarde já se estendem. Será atacada também à noite, e destruídas serão as suas fortalezas. Assim diz o Senhor dos Exércitos, derrubem as árvores e construam rampas de cerco contra as igrejas brasileiras, igrejas da falsidade, cheias de opressão. Assim como um poço produz água, elas também produzem sua maldade. Violência, destruição, é o que se ouve dentro delas.
Doenças e feridas estão sempre diante de mim. Ouça a minha advertência, ó igreja. Do contrário, eu me afastarei inteiramente de você e farei de você uma desolação, uma terra desabitada. Consertem e limpem o altar. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Rebusque-se o remanescente da nação brasileira, tão completamente como se faz com uma videira, como faz quem colhe uvas. E você, ó minha igreja, repasse os ramos, cacho por cacho. A quem posso eu falar ou advertir? Quem me escutará? Os seus ouvidos, brasileiros, são obstinados e não podem ouvir. A minha palavra é para vocês desprezível. Vocês não encontram nela motivo de prazer, mas a ira do Senhor transborda. Já não pode ser retida. Será derramada sobre as crianças nas ruas e sobre os jovens reunidos em grupos, pois eles também serão pegos, com os maridos e as mulheres, os velhos e os de idade bem avançada. Ninguém escapará, pois desde o menor até o maior, todos são gananciosos. Profetas e sacerdotes igualmente, todos praticam engano. Eles tratam da ferida do meu povo, do Brasil, como se não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Ficarão este povo envergonhados da sua conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha alguma, nem mesmo sabem corar. Portanto, cairão entre os que caem, serão humilhados quando eu os castigar, nação brasileira, declara o Senhor. Assim diz o Senhor, ponham-se nas encruzilhadas e olhem, perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho, sigam-no e acharão descanso. Mas vocês, nação brasileira, disseram, não seguiremos. Coloquei sentinelas entre vocês e disse, prestem atenção ao som da trombeta. Mas vocês dizem, não daremos atenção. Vejam, ó nações, observem, ó assembleias, povos, o que acontecerá ao povo brasileiro. Ouça, ó terra, trarei desgraça sobre este povo, o fruto de suas maquinações, porque não deram atenção às minhas palavras e rejeitam a minha lei. De que me serve o incenso que vocês trazem de longe? Ou o cálamo aromático? Seus holocaustos não são aceitáveis, nem me agradam as suas ofertas, Brasil. Assim diz o Senhor, estou colocando obstáculos diante deste povo, o povo da nação brasileira. Pais e filhos tropeçarão neles, vizinhos e amigos perecerão. Assim diz o Senhor, veja, um exército vem do norte, uma grande nação está sendo mobilizada desde os confins da terra. É os Estados Unidos. Eles empunham suas armas de guerra, são cruéis e não têm misericórdia. E o barulho que fazem é como o bramido do mar. Vem informação de batalha para atacá-la, ó Rio de Janeiro. Vocês ouvirão a respeito deles e amolecerão. Serão tomados por angústia com dores como as da mulher quando está dando à luz. Não saiam aos campos, nem andem pelas estradas, pois o inimigo traz a espada e há terror por todos os lados. Ó minha filha, nação brasileira, meu povo, ponha vestes de lamento e revolva-se em cinza. Humilhe-se perante mim, lamente-se com choro amargurado, como quem chora por um filho único, pois subitamente o destruidor, Satanás, virá sobre nós. Eu o designei para examinador de metais, provador do meu povo, para que examine e ponha à prova a conduta deles. Todos da nação brasileira são rebeldes, obstinados e propagadores de calúnias. Estão endurecidos como o bronze e o ferro. Todos são corruptos. O fole sopra com força para separar o chumbo com o fogo. Mas o refino prossegue em vão. Os ímpios não são expurgados. São chamados prata rejeitada, porque o Senhor os rejeitou, Brasil. Até o próximo vídeo. Tchau!